O que o chefe da Ferrari descobriu dentro do carro de Hamilton que o deixou em choque depois do GP da Holanda? Por que essa pequena anomalia no SF25 poderia definir o sucesso ou o fracasso da Ferrari em 2025? Vamos descobrir tudo. Zandvoort, um circuito traiçoeiro, cheio de curvas paralelas, clima instável e um traçado que pune sem piedade qualquer erro. Nesse cenário, a Ferrari chegou ao GP da Holanda com a pressão acumulada após um início de temporada abaixo das expectativas. Para Hamilton, era a oportunidade perfeita de mostrar progresso em sua adaptação. Para Frederic Vasseur, era um ponto de virada. Confirmar se o trabalho técnico do inverno estava dando frutos ou se, pelo contrário, havia uma fissura mais profunda no coração do projeto SF25. A corrida foi caótica desde os primeiros momentos. A chuva intermitente complicou a leitura estratégica e obrigou todas as equipes a improvisar. Mas na Ferrari, a sensação foi ainda mais desconcertante. Desde a volta de instalação, os engenheiros detectaram padrões estranhos no comportamento do diferencial do carro de Hamilton. À primeira vista, não eram evidentes, mas o britânico relatava repetidamente pelo rádio que o carro reagia de forma errática nas fases parciais de tração. Perdas súbitas de aderência, entradas desequilibradas em curvas lentas, respostas imprevisíveis do eixo traseiro sob carga. Para muitos pilotos, esses sintomas podem ser produto da falta de temperatura nos pneus ou de um acerto mal calibrado. Mas, nesse caso, Vasseur não quis supor nada. Ordenou uma análise completa do sistema eletrônico do SF25 assim que a corrida terminasse. O que encontraram foi revelador. Uma falha intermitente na calibração do diferencial eletrônico, provavelmente induzida por um erro no mapeamento do software, que fazia com que o carro entregasse potência de forma assimétrica entre as rodas traseiras. Em condições de baixa aderência como Zandvoort, essa falha não só comprometia o desempenho, mas poderia causar um acidente. A descoberta foi devastadora pelo que implicava. Não era uma falha isolada. Era um defeito sistêmico, que poderia estar presente desde a pré-temporada, sem ter sido detectado devido à estabilidade das condições nas provas anteriores. Vasseur entendeu que não era que Hamilton não se adaptava. O carro simplesmente não estava entregando a plataforma que um piloto de seu estilo precisa para render. Isso não só explicava suas dificuldades na fase de aceleração, mas também porque, mesmo com pneus novos, seu ritmo em stints longos era inconsistente e sua confiança no limite se esvaía em cada curva fechada. A decisão foi imediata. A Ferrari retirou provisoriamente o software afetado e voltou a uma configuração base mais conservadora. Além disso, iniciou uma revisão interna de todos os procedimentos de validação dos sistemas eletrônicos na pista. Vasseur não hesitou em convocar toda a equipe técnica em Maranello para um debriefing de emergência. Ele sabia que não estava apenas em jogo a competitividade do carro, mas a credibilidade do projeto Hamilton-Ferrari. Era inadmissível que um campeão mundial estivesse correndo com um carro desestabilizado por uma anomalia eletrônica, e pior ainda, que a equipe não a tivesse detectado antes. O gesto de Vasseur foi mais do que técnico, foi político. Ao reconhecer publicamente a falha, ele protegeu Hamilton, assumiu a responsabilidade institucional e lançou uma mensagem clara. Não se trata de culpar o piloto, mas de entender por que a máquina da Ferrari havia falhado em lhe dar as ferramentas certas. Esse gesto gerou uma onda de respeito dentro do paddock. Nem todos os chefes de equipe estão dispostos a expor os erros de sua estrutura interna. Para Hamilton, foi um alívio silencioso. Pela primeira vez desde que assinou com a Ferrari, sentiu que a equipe não apenas o via como um emblema, mas como um verdadeiro ativo técnico que precisava ser protegido e otimizado. Seu feedback havia sido levado a sério. Sua sensação na pista validada pelos dados. E o mais importante, mudanças tangíveis começaram no carro a partir de sua sensibilidade. Isso, na Fórmula 1, é ouro puro. O GP da Holanda não foi uma vitória para a Ferrari. Não houve pódios nem celebrações.
Mas foi o momento exato em que a estrutura técnica e política da escuderia girou seu eixo em torno de uma única pergunta: como construir agora a Ferrari que Lewis Hamilton precisa para vencer? A descoberta da falha no diferencial eletrônico do SF25 marcou um ponto de não retorno para a Ferrari. Já não era mais uma questão de adaptação do piloto ou de falta de quilometragem, mas de uma vulnerabilidade estrutural no carro que afetava diretamente a confiança de um dos ativos mais valiosos do grid. O que aconteceu depois de Zandvoort foi uma reconfiguração interna em todos os níveis: técnico, estratégico e, acima de tudo, político. No plano técnico, a equipe de Maranello ativou uma auditoria de emergência liderada por Enrico Galtieri, responsável pela área de motores e eletrônica. Sua equipe desmontou não apenas o carro de Hamilton, mas também o de Leclerc, para verificar se a falha era reproduzível ou se estava ligada a uma configuração específica. Descobriram que a raiz do problema não era uma simples falha de hardware, mas uma combinação de entradas mal calibradas no mapa do motor em modo de alta carga de corrida, que em condições de umidade e baixa aderência, sobrecarregava o sistema de vetorização do diferencial. Isso gerava picos de torque assimétricos, especialmente sensíveis em traçados como Zandvoort, onde as transferências de peso são extremas. A solução não foi imediata, porque envolvia reescrever parcialmente o algoritmo de controle de tração e reavaliar as correlações do simulador com os dados reais de pista. A Ferrari foi obrigada a congelar temporariamente o desenvolvimento aerodinâmico planejado para Imola e priorizar a estabilidade eletrônica. Ou seja, sacrificar potencial de carga aerodinâmica para garantir um comportamento previsível do carro. Uma decisão dolorosa em uma temporada onde os décimos de segundo não só definem corridas, mas narrativas. Mas foi no plano político que o golpe foi mais silencioso e profundo. Frédéric Vasseur entendeu que o incidente havia enfraquecido a narrativa interna da Ferrari como uma equipe técnica sólida. Ao longo da temporada de 2024, ele havia trabalhado intensamente para reconstruir essa credibilidade com resultados concretos. Terminar em segundo no Mundial, reduzir erros nos boxes, otimizar estratégias. Mas essa falha oculta, prolongada e em um dos carros mais importantes do grid, ameaçava corroer meses de progresso institucional. Vasseur não hesitou. Convocou uma reunião de alto nível com o Conselho Técnico da Ferrari, onde foram definidas 3 medidas urgentes: criar um subgrupo dedicado exclusivamente à validação eletrônica em condições reais de pista, reforçar o programa de simulação com pilotos de teste em tempo real durante os finais de semana de corrida e, pela primeira vez desde 2019, atribuir a cada piloto uma célula de engenharia personalizada com autonomia técnica para reportar diretamente à direção. Em outras palavras, descentralizar parcialmente a gestão do carro e permitir que Hamilton tivesse uma voz direta e vinculante nas decisões-chave de desenvolvimento. Mas o desafio continua. A Ferrari deve agora equilibrar uma dupla narrativa: continuar desenvolvendo um carro competitivo para ambos os pilotos, enquanto consolida uma estrutura técnica capaz de interpretar e executar as demandas de Hamilton. Não será fácil. Haverá atritos, haverá erros. Mas se a equipe conseguir sustentar essa nova filosofia de trabalho, podemos estar presenciando o nascimento de uma Ferrari diferente, mais moderna, mais receptiva, mais perigosa. O que está acontecendo na Ferrari este ano não é simplesmente uma evolução técnica. É uma luta interna entre tradição e inovação. De um lado, uma estrutura histórica, com processos consolidados e uma cultura hierárquica profundamente enraizada. Do outro, a presença disruptiva de um piloto que não apenas traz 7 títulos no bolso, mas uma forma completamente diferente de entender e trabalhar o automobilismo de alto nível. Hamilton não chegou a Maranello apenas para pilotar, chegou para transformar, e isso inevitavelmente gera resistências, tensões, até conflitos. Mas também pode ser a chave do sucesso, porque quando uma equipe de Fórmula 1 decide realmente ouvir um piloto como Hamilton,
O que ela ganha em troca não é apenas experiência, mas uma bússola, uma direção clara para o desenvolvimento, uma sensibilidade privilegiada para detectar o que funciona e o que não funciona, e uma capacidade de liderança na pista que pouquíssimos na história tiveram. A pergunta não é se Hamilton é capaz de levar a Ferrari ao título. Isso ele já demonstrou antes, com carros piores e contextos mais complexos. A verdadeira incógnita é se a Ferrari, como estrutura, está disposta a evoluir rápido o suficiente para acompanhá-lo. Conseguirão derrubar seus muros internos antes que seja tarde demais? Conseguirão deixar de ser um time de talentos isolados para se tornar uma sinfonia técnica e humana coesa? E agora é a sua vez. Você acha que este é o pior começo após a pausa de verão da Ferrari com Hamilton como eixo central? Ou acredita que os fantasmas estruturais da equipe acabarão sabotando mais uma oportunidade histórica? Quero ler sua opinião nos comentários.